Nós temos um número muito grande de pessoas que têm problemas ou limitações visuais que precisam ser assistidas. Daí a importância da gente utilizar dos canais digitais para a gente levar o máximo de informação possível para trazer consciência da existência desse problema, inspirar as pessoas com histórias transformadoras e de superação como a tua, e ao mesmo tempo, quem sabe, unindo as nossas forças, a gente consiga medidas práticas de melhoria da condição de vida das pessoas que têm deficiência visual. Sem mais delongas, eu quero conversar cá um pouquinho com você e eu vou fazer algumas perguntas. Se sinta à vontade, tá bom? Uhum. Eu fiquei aqui imaginando que perguntas eu vou fazer para a Cauane. Então eu fiquei pensando aqui, Cal. Quando você recebeu o diagnóstico que você tinha essa deficiência visual, como foi que você recebeu isso? O que isso mudou naquele momento que você recebeu o diagnóstico de deficiência visual? Então, é curioso porque eu tenho 19 anos. Eita, tá dando um retorno. Tá É o tudo meu ou o certo teu? no áudio? Eu tô ouvindo bem você. Ah, então tudo bem. Então, Tranquilo. eu recebi o meu diagnóstico com 14 anos, mas eu sempre tive algumas dificuldades desde os 8 anos de idade, mais ou menos. E eu sempre me senti muito estranha, né? Foi sempre um, nossa, o que que tem de errado comigo? Porque as pessoas até achavam que eu fazia as coisas para chamar atenção, que eu Hum, falava que eu não conseguia fazer alguma coisa para chamar atenção, que era bobice minha, a minha mãe também, ela até me dava umas broncas. Ficava, ai, mas você não tá confundindo a médica? Como que às vezes você enxerga, às vezes você não enxerga, alguma coisa você consegue, outra coisa você não consegue. Então, mudou que eu senti que eu tinha uma resposta clara. Por tá. mais complexa que eu fosse, né? Eu não esperava que ia ser algo assim, tipo, não tem solução, né? Que é a baixa visão, que é você ver que não, que você tem um problema visual e que não tem nada que resolva. Então isso foi bem inesperado, mas me causou um alívio de ter uma resposta ao mesmo tempo. Porém, como eu descobri com 14 anos em 2020, de Ô, Cal, imediato. Oi. você poderia compartilhar qual o nome da doença que você tem nos olhos? Ah, eu tenho retinose pigmentada. Isso. Depois, se for o caso, eu converso um pouquinho com a audiência sobre esse problema. Uhum. Tá. Que é basicamente distrofia da retina, né? Isso, exato. Então, tanto que não é visível, né? No meu olho olhando assim, não tem nada visível, né? Nos olhos, porque é lá na retina, que é bem no fundo. Então, como foi logo que entrou a pandemia, de cara eu não lidei com isso socialmente, né? Porque logo em seguida todo mundo se fechou e aí eu não tinha contato com ninguém, não tinha como encontrar. E aí foi quando a gente começou a compartilhar bastante isso na internet, a se encontrar muito na internet, né? Então, não sei se conhece a Letícia, ela começou, acho que ela foi uma das primeiras a criar conteúdo sobre, tem algumas outras meninas, a gente foi se encontrando e aí Tá. todo mundo meio que foi se inspirando uns nos outros, assim. Ô, Cal, a Anne falou que tá tendo um pouquinho de chiado. Eu tô escutando você bem na boa. Pra mim tá tudo tranquilo. A Anne acha que tem um pouquinho de chiado, mas vamos seguir em frente, tá bom? Se mais alguém reclamar, a gente tenta melhorar o áudio de alguma forma. Turma, então deixa eu só lembrar para vocês o olhinho, tá bom? Aqui, Cal, eu sempre mostro pro pessoal como é que é o olhinho. Então, o olhinho é como se fosse uma bolinha. Ele tem duas lentes importantes. Tem essa lente da frente que se chama córnea. Por trás da lente, nós temos o colorido do olho, que é a íris. E no centro, nós temos um orifício chamado pupila. Atrás da íris, nós temos uma outra lente importante chamada cristalino. E a parte de trás do olho se chama retina. A retina, por sua vez, tem várias camadas. E a Cauane, gente, ela tem um problema que acomete a parte de trás do olho, que é a retina, tá bom? E a doença que a Cauane tem é a doença de origem genética, que altera alguns genes, que acaba fazendo com que tem dois tipos específicos de células do fundo do olho, chamado cônios e bastonetes, que são responsáveis por uma visão específica durante o dia e às vezes durante a noite. Em função da mutação dos genes, essas células acabam não funcionando e o resultado disso é a dificuldade para enxergar de perto. E de longe também. Cal, me fala o seguinte, quais são os seus maiores desafios, os desafios que você enfrenta no dia a dia devido a essa condição que você tem e como é que você os supera? Me fala, por exemplo, menina como você é,
Ai, doutor Charles, me levantei de manhã, preciso tomar meu banho, escovar meus dentes, trocar de roupa, depois eu preciso tomar meu café, eu preciso ler meu jornal, revista, ler, computador, celular, eu preciso me deslocar para algum lugar, de repente eu preciso pegar o ônibus, o Uber e tal. Chego na faculdade. Você está estudando, Cal? Está na faculdade? Sim, eu faço faculdade de marketing. Acho que agora o áudio melhorou, né? Ou Agora baixou melhorou. um pouquinho o Super volume. legal. Então, eu queria que você compartilhasse os desafios do dia a dia, das coisas simples, de uma jovem, 19 anos de idade, portadora de uma doença progressiva que infelizmente ainda não tem cura, mas que mesmo assim está conseguindo se adaptar, reescrevendo uma nova história de autossuperação. Compartilha com a nossa audiência, por gentileza. Bom, acho que para descrever um pouco de dificuldades assim, a primeira coisa que eu tenho que pensar logo antes de dormir é justamente fechar todas as janelas e as cortinas, porque quando a gente acorda e tem uma luz muito forte, isso pode Isso. incomodar bastante. Então, acho que essa é a primeira coisa, assim. Também tem que estar, a gente tem uma necessidade de estar sempre muito bem descansado, porque a visão, ela a de todo mundo, em geral, né, já vai refletir um pouco no cansaço. Agora, imagina se você Isso. já tem uma deficiência visual, já tem uma dificuldade a mais. Tá. Então, acho que é importante, eu devo preservar sempre, estar bem descansada, isso. Me alimentar bem também deveria ser um ponto, mas eu não me alimento tão bem quanto eu deveria, mas deveria. Eu trabalho home office, então ajuda bastante, eu trabalho no período da tarde Tá. e já facilita bastante. Eu coloquei vários recursos no meu computador, então a fonte é bem grande, eu tenho recursos de som de Tá. tela, porque eu trabalho bastante com textos e folhas. Eu trabalho justamente numa empresa de convênio médico em que eu lanço e anexo alguns exames. Então eu Tá. recebo essas prescrições pelo WhatsApp, e aí eu dou os meus zooms, a gente às vezes se comunica, não entendi a letra, eu e os amigos do trabalho, a gente está sempre se comunicando. O que eu acho que é o maior desafio, mas que eu já estou me adaptando, porque já faz um ano que eu entrei agora na faculdade, que eu faço faculdade à noite, eu vou de Tá. van, e com o tempo eu aprendi a me locomover com a minha bengala no escuro por lá. Eu uso a bengala somente na faculdade, porque é um ambiente que eu não conheço, porque eu ando lá de noite. Tá. Então, por exemplo, se eu vou na padaria de manhã, para mim é muito tranquilo. Eu vou a pé e volto. Eu já decorei os buracos da calçada, digamos assim, Tá. não é um problema para mim. Coisas assim, eu teria dificuldades assim, por exemplo, se alguma coisa quebra aqui em casa, então um prato, um Tá. copo, aí já é meio, meu Deus, alguém tem que resolver isso aqui, porque posso me machucar. Mas coisas assim de dia a dia é mais tranquilo porque a gente vai se adaptando mesmo. Uma coisa é que eu sempre vou esbarrando em muitas coisas da casa, né? Ainda mais se tem alguma coisa fora do lugar. Tem um pote de comida dos meus gatos aqui que eu coloquei no canto, eu bati 3 vezes a perna até falei, eu preciso tirar isso daqui, que tá atrapalhando o meu caminho. Mas é basicamente isso. Você tem quantos gatinhos em Eu casa, Cal? tenho dois. Macho e fêmea? Um casal, um macho e fêmea, um E Frajó. qual a idade deles? Os dois têm mais ou menos um ano. Pega pra mim o Jack pra eu mostrar aqui. Ele tá no caminho. Isso, apresenta os teus gatinhos aí para a audiência. Ô, Cal, vamos continuar nosso bate-papo. Você falou de alguns recursos que você utiliza para Aqui. facilitar. Ai, que legal. É o Olha só, Jack. como se chama? De Jack Sparrow. Ah, esse é o Jack. E aí, Jack, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma live. Ô, Jaque, se passa pela tua cabeça, por exemplo, se a gente poderia lançar mão de algum tipo de ferramenta ou tecnologia assistida que poderia fazer uma grande diferença na sua qualidade de vida. Você falou sobre bengalinha, sobre aumentar o tamanho das letras na tela do computador ou do celular. Já se passou pela tua cabeça alguma outra coisa? Sei lá, uma bengalinha, por exemplo, um GPS, ou uma bengalinha com um sensor que permite você se locomover melhor nos ambientes, principalmente quando não tem piso tátil, alguma coisa do tipo. Já pensou, já estudou, já pesquisou sobre esses recursos? Olha, seria muito interessante. Eu não tinha pensado muito nisso, mas é bem legal. Eu já utilizo a bengala, né? Deixa eu baixar aqui que acho que tá chiando.
Então, eu já utilizo a bengala de forma manual mesmo, e a minha já é mais tecnológica, que ela tem a roller, que é a bolinha, né, que vai girando. Tá, tá. E porque geralmente tinha aquela que você bate 2 vezes, só que ela costumava dar muita tendinite nas mãos das pessoas com deficiência visual, então desenvolveram essa roller, né? Tá. E já é bem legal. Eu nunca pensei em algo assim tão tecnológico, porque eu mesmo não me coloco sozinha em lugares que seria tão necessário assim, né? Mas seria uma opção legal, porque eu, por exemplo, quando eu preciso fazer alguma coisa, eu moro na região do ABC Paulista. Quando eu preciso ir para São Tá. Paulo, é algo que eu tomo bastante cuidado. Geralmente eu vou com alguém, dificilmente Tá. eu vou sozinha, né? Então, traria mais independência. Uma coisa que eu tava pensando é que, por mais que eu faça maquiagem e essas coisas, eu tenho muita dificuldade de fazer minhas unhas. Então, Tá. eu tava pensando em comprar algum tipo de lupa que você coloca assim, para conseguir ver as unhas bem de perto. É Tá. um recurso que eu ando pensando, porque quem me acompanha sabe que eu sempre posto, né? Ai, gente, dia um tentando fazer as unhas e falhando miseravelmente. Mais um dia tentando fazer as unhas e ficando tudo feio. Mas é algo que eu tenho pensado. Então, acho que lupas e até ir descobrindo dos próprios dos celulares, tablets, essas coisas. Eu uso o tablet na faculdade como caderno mesmo, porque ele tem caneta, Tá. então eu dou o zoom que eu preciso e porque eu não consigo enxergar coisas a lápis, caneta já é mais difícil, dá muita dor no pescoço também, fica muito próximo do papel. Então, tem várias coisinhas que a gente vai descobrindo, mas tecnologia anda ajudando bastante. Eu até me pergunto como seria isso há 20, 30 anos atrás, sabe? Com certeza seria uma dificuldade muito maior. É verdade. Cal, vamos conversar um pouquinho sobre conscientização e inclusão. Eu queria ouvir tua opinião e, claro, da audiência, quem quiser pode ficar à vontade para emitir ou fazer alguma pergunta para a gente interagir. Pensando sobre conscientização e inclusão, quais são os principais equívocos que você acredita que as pessoas têm sobre a deficiência visual? O primeiro, eu acho que vem muito da mídia. Então, Da mídia. novelas, filmes retratam pessoas cegas de maneira muito estúpida, né? Tá, Então, eu acho que vem daí. Eu não conseguiria nem culpar exatamente as pessoas, né? tá. Então, eu acho que, primeiro, não se entende não se entende a baixa visão. Então, a pessoa acha que ou você enxerga ou não enxerga, ou você tem Tá. miopia, astigmatismo, ou você não enxerga nada. Então, acho que falta essa conscientização de que tem pessoas que não. E que a gente às vezes também não transparece, né? Não é visível. Sim, Então, sim. assim, já vi, você nem parece que tem deficiência visual. Ué, mas quantas pessoas com deficiência visual você conhece para ter criado uma aparência, um padrão Isso, específico de aparência para você exato. supor, né? Então, assim, acho que tem muito esse equívoco. Acho que não se espera que a gente consuma nada, nem educação, nem Ah, entretenimento, no geral, TV, filmes, séries, essas coisas. Existe um preconceito aí, que a gente frequente lugares diferentes também. Então, eu até falo que eu tento mostrar que nós, pessoas com deficiência visual, nós podemos e devemos estar em faculdades, em festas, em empresas, em todo lugar, porque todo lugar tem que ser acessível pra gente, todo lugar tem que nos incluir. Teve até um comentário que eu tive uma vez que eu fiquei muito brava, que a pessoa comentou assim: ai, mas quem é que vai esperar que vai ter um cego ali? Eu falei: nossa, mas você sabia que os cegos existem? Como que assim? Tipo, fala, como assim, como é que vai esperar? Eles estão ali, você não vê os números, você não falou tem tantos milhões de pessoas com isso, deficiência, como assim você nunca vai esperar que vai aparecer como se fôssemos alienígenas, assim, sabe? Então, entendi. eu acho que é isso que eu percebo e é isso que eu tento que apareça, né? Tá, Tanto que eu participei bastante de vários eventos da minha faculdade, eu participei de tá. podcast, eu fiz fotos, essas coisas. E eu falo, eu quero ser vista para que seja normalizada o tipo de pessoa que eu sou, sabe? Que Ok. todo mundo entenda que eu existo, eu e muitas outras, e que nós frequentamos os lugares e nós não somos estranhos.
Joia. É isso, por isso que a gente convidou, Caio, e você gentilmente aceitou o convite, porque a gente percebe que do outro lado, a população em geral, por não reconhecer uma deficiência visual de maneira assim muito nítida, acha que o indivíduo é deficiente ou que ele está simulando uma situação e não precisa do devido respeito. Não é bem assim. Por isso que a gente está aqui para trazer essa consciência, esse esclarecimento. Olha só, Cal, a nossa querida e amada, não só a paciente, mas amiga, a Anne fez uma pergunta. Cal, que conselhos você tem para as tantas mulheres com deficiência visual com autoestima em baixa e querem também, por exemplo, aprender a se maquiar? Por onde elas podem começar? Olha, eu acho que assim, já existe uma grande questão de padrão de beleza de mulheres, né? Então, Tá, isso já existe se você é mulher. Quando é mulher com deficiência, acho que já tem um peso a mais. Eu acho que é um processo de aceitação, e quando a gente fala de maquiagem, você não pode ter a ideia de que a maquiagem vai te deixar bonita. Porque não é assim, que não é para isso que a maquiagem serve. A maquiagem serve para realçar, para você assim, para você curtir esse momento, sabe? tá. Então, assim, eu tento trazer bastante conteúdo de maquiagem. Se vocês quiserem aprender coisas, me perguntarem, podem me seguir aí no Instagram, que eu sempre tento dar dicas, indico produtos que eu acho acessíveis. Já recebi comentários, ai, comprei esse aí que você falou que era acessível, eu adorei, isso aqui. Eu fico, ai, tô precisando de um patrocínio dessa marca já, que, nossa, eu fico muito Legal, feliz. legal. Então, acho que é assim, é você entender também que não é sentar e vai sair uma maquiagem incrível se você nunca fez. E é treino, tá tudo bem. Senta, estuda seu rosto, o que que você acha de mais bonito no seu rosto, o que que dá pra realçar. Então, assim, entenda que a maquiagem não é feita para mascarar você, para te deixar bonita. Você não é feia e vai ficar bonita com a maquiagem. Não, você usa a maquiagem para não melhorar, para realçar a sua Ok. beleza, para se cuidar. Vem também muito com o cuidado da pele. Então, você fazer maquiagem vem muito com você usar cremes para sua pele, você entender sua pele. Aí também vem muita coisa, né? Cuidar da sua pele, cuidar do seu cabelo, Sim. todas essas coisas vão te ajudando. Então, é de você entendendo como é seu tipo de pele, seu tipo de cabelo, Tá. o que você gosta de vestir. Tudo isso você vai desenvolvendo na sua autoestima, sabe? Então, eu gosto muito de cabelo colorido. Então, assim, se meu cabelo estiver colorido, a minha autoestima tá lá em cima, sabe? Então, eu acho que é descobrir o que que você acha bonito em você e como você vai realçar isso e aprender a realçar isso. Joia, perfeito. Cal, trazendo um pouquinho de responsabilidade para nós, profissionais da saúde, eu queria ouvir tua opinião. O que você acha que os profissionais da saúde ocular precisam fazer para apoiar melhor os pacientes com condições como a tua? Olha, uma coisa que foi a primeira coisa que um médico me falou quando ele me deu o diagnóstico, que eu acho que poderia ter sido diferente, né? Quando a gente fala de uma doença que não tem cura, eu não gosto da ideia de criar uma esperança de que pode ser que um dia tenha cura, porque pode ser que não tenha. Então, Tá, pode ser que sim, tanto pode ser que sim, quanto pode ser que não. E o que o médico tentou falar para mim, e eu entendo que foi uma forma de consolar, porque não é uma notícia boa a se dar, né? exato. Foi que eu era muito nova, que daqui a tantos anos a medicina evolui muito rápido, que não sei o quê. E aí eu acho que seria melhor falar, ser mais claro, olha, essa é a sua condição, e Tá, você pode viver assim, e você vai aprender a viver assim, e você vai ok. se adaptar, e assim, independente do que acontecer, no caso da minha que é degenerativa, independente do que acontecer, a gente vai estar aqui para te ajudar, a gente vai estar aqui para te auxiliar, e pode ser que piore, pode ser que não, e você precisa se preparar psicologicamente para isso. Então, eu acho que é um papel difícil para um médico dar uma notícia assim, porque foi um baque. A gente sempre vai perguntando, mas cirurgia, mas e óculos e lente? E não É, tem. não tem. Então, acho que essa isso é algo que eu diria. Acho que seria legal um incentivo sempre
buscar formas de conseguir fazer as coisas, a estudar, a não desistir da vida, assim, sabe? Então, isso que ou não ficar só sentar e esperar que um dia você pode ser curado. Acho que é isso, é incentivar que você vai conseguir viver assim, de que essa é a sua condição e tá tudo bem, não tem nada de errado, assim, né? Você não inferior a ninguém por conta disso, tá tudo certo. Ok. Tem coisas que você não vai poder fazer, mas, enfim, faz parte e tá ali para auxiliar. E até, no caso de adolescentes e crianças, incentivar os pais a não prender tanto, porque a minha mãe mesma não queria que eu fizesse faculdade porque era noite. Eu tive que bater o pé, assim, falar, não, eu vou fazer sim, eu entendo suas preocupações, mas eu preciso aprender, sabe? Você não vai estar aqui para sempre e eu preciso me desenvolver sozinha. Então, acho que esse apoio até para os responsáveis seria sempre bom também. É muito legal, Cal. A Anne acabou de fazer uma pergunta que tem a ver com a que eu estou aqui guardando embaixo dentro da manga, um pouquinho mais para o final, tá, Anne? Agora eu quero conversar um pouquinho. Nossa, Cal, como tem passado rápido, já se foram quase 30 minutos. Eu tenho mais umas duas ou três perguntinhas para você. Uhum. Eu quero agora falar um pouquinho sobre essa tua jornada de influenciadora digital. Você tem feito um papel fundamental, importante, se utilizando os canais digitais para levar uma mensagem. Apesar de você reconhecer sua deficiência, você não se deixou vencer por ela e está lançando todos os recursos que estão à sua disposição para se encaixar dentro de uma condição considerada normal. Mas eu queria saber o que foi que motivou você a se tornar uma influenciadora digital. Como sua experiência de vida impacta a mensagem que você compartilha com o teu público, Cal? Então, eu sempre gostei muito de fazer vídeo. Quem já me conhece mais de antes, eu fazia antes alguns vídeos de história, porque eu tinha muita vontade de ser professora de história, então eu fazia vídeos de história para o Instagram. Sempre tive muito interesse em criar conteúdo. Eu faço teatro, então sempre foi algo que eu gostei muito de me comunicar. E Legal. a deficiência eu encontrei porque eu percebi que era algo que as pessoas precisavam saber, Tá. que existe uma carência desse tipo de Isso. conteúdo e que é Aham. como nós vamos nos encontrar, nós vamos assim, nos identificar. Então, quando eu vi o primeiro vídeo, eu não lembro, infelizmente, o nome da moça, mas ela já é um pouco mais velha, tem a mesma doença Tá. que a minha. E ela fez um vídeo falando, tipo, coisas que acontecem comigo que tenho baixa visão no mercado. Por que é tão difícil? E eu me identifiquei, eu pensei, poxa, eu preciso fazer isso também, eu preciso encontrar Tá. essas pessoas também, preciso comunicar. E eu ainda sou muito nova, eu posso falar com pessoas da minha idade que tenham isso, que ainda sejam mais novas. Então, eu falei, eu quero comunicar, eu quero encontrar essas pessoas, eu quero que outras pessoas se interessem pelo assunto e saibam sobre. Então, o meu objetivo sempre foi pensar, eu quero alcançar para poder compartilhar informação e para as pessoas se inspirarem também, porque é o que eu falei, eu sou artista, né? Eu faço teatro, eu canto, eu tive um recital nessa última semana que foi super legal. Eu Legal. mimo aqui, eu faço faculdade, né? Porque eu estava no ensino médio. Então, eu queria que as pessoas vissem e falassem, eu também posso, eu também consigo. Uhum. Tipo, eu tenho cabelo colorido, sabe? Isso não interfere. Então, a ideia sempre foi pensar, poxa, é, eu ouvia de pessoas próximas a mim que eu inspirava de alguma forma. Então eu achei que eu podia inspirar mais pessoas, Tá. que a gente podia, todo mundo criar uma comunidade dessa forma. Cal, duas perguntas em uma, tá bom? Quando você para pensar no conteúdo que você está construindo, quais são os temas mais importantes? Reconhecimento da deficiência, conscientização da população, busca do reconhecimento dos seus direitos, é dizer que através da sua mensagem você consegue, apesar da deficiência, ter uma vida normal. E no mesmo sentido, você lembra de alguma história de um seguidor ou de uma seguidora que foi particularmente inspiradora para você? Olha,
Para mim, o mais importante, eu acho que é claro que é um pouco de tudo, né? A gente quer conscientizar. Então, o meu vídeo mais viralizado foi tentando conscientizar, que foi eu andando de bengala na faculdade, mostrando como as pessoas eram desrespeitosas, como as pessoas não tinham empatia. Então, existe esse propósito, mas eu gosto muito de que as pessoas é até meio louco, assim, porque a gente faz um trabalho aqui e não imagina como a gente está atingindo as outras pessoas. Aham. Então, a minha ideia é mesmo chegar em pessoas com baixa visão. Para mim, acho que as duas coisas mais importantes é chegar nessas pessoas e chegar em pessoas que não têm conhecimento nenhum Ok. e que querem descobrir, falar, caramba, essa pessoa tem deficiência, como assim? Como é que isso funciona? E descobrir, então, tanto chegar nas pessoas na intenção de inspirar, quanto que as pessoas entendam, compartilhar informação, que não deixa de ser uma informação de saúde pública, né? Aham. Então, Perfeito. eu quero tentar trazer as duas coisas, trazer, até fugir desse estereótipo, assim, de que tem algo de errado na minha aparência, na minha vivência. Então, eu tento, até falo, né, quando eu tô andando de bengala, eu quero estar muito arrumada para as pessoas se confundirem mesmo, ficarem, como assim? Tá. Como assim as duas coisas? Aham. Ela tá de bengala, então ela tem deficiência, mas ela tá Tá. arrumada, ela tá bonita, sabe? Então eu tento trazer isso também. É, Joia. Oi? É isso, correto, correto. Pode continuar. E eu queria saber se você lembra de alguma história de um seguidor ou de uma seguidora que foi particularmente inspiradora para você. Olha, tem sempre algumas coisas que são meio surpreendentes. Eu acho que uma coisa que me tocou assim foi que uma menina, acho que de uns 11 anos de idade, com baixa visão, Tá, fez um tá. trabalho na escola sobre mim como uma pessoa que inspira. E aí ela me Ah, que mandou uns legal. slides, eu achei muito fofo. Nossa, eu fiquei muito feliz. É, assim, já recebi comentários de. É até meio assustador, né? Tipo, eu recebi um comentário uma vez, eu também jogo videogame, às vezes eu compartilho sobre. É mesmo? E aí a pessoa fala, nossa, eu comprei um videogame porque você falou que jogava. E eu fiquei, Tá. como assim? Você comprou um videogame, sabe? Então, Ó, que e quando legal. eu falei, alguém fala, ai, comprei tal produto porque você falou que era acessível, e eu fico meio Joia. impressionada, assim. Então, essas coisas me impressionam nesse sentido. Carl, nós estamos caminhando para o fim. Eu só vou fazer mais duas perguntinhas. Deixa eu ver. A Anne sempre participando ativamente. A Anne perguntou a história da bomba de quê? De coco ou de cocô da minha filha, lembra? É, ela falou, Cal. Ah, sim. Ela falou que a filha dela fez cocô pela casa inteira e ela não fez cocô e ela saiu pisando pela casa inteira com toda a filha dela e Ah, ela não viu. Ainda foi tentar limpar e limpou tudo errado. são essas histórias, viu, que marcam realmente a nossa vida. Cal, duas perguntinhas, pensando agora perspectivas para o futuro. Tem tudo a ver também com a pergunta que a Anne tinha sugerido antes. Quais são os teus sonhos e os objetivos para o futuro, tanto na vida pessoal quanto na carreira como influenciadora? Você é muito jovem, tem toda uma vida pela frente, tem sido motivo de inspiração para muita gente com e sem deficiência visual. Compartilhe um pouquinho dos seus sonhos e os objetivos para o futuro. Olha, pessoalmente falando, eu falo que eu sou uma mulher conservadora que tem vontade de casar e ter filhos, sabe? Isso Certo. é uma coisa que eu tenho muita vontade. Legal. Eu já namoro há 3 anos Tá. e então é um sonho casar futuramente, ter filhos e tal. Legal. Como influenciadora, eu até às vezes me cobro muito porque é um crescimento lento, né? Tá. Então, assim, porque é um nicho muito específico. Então, eu gostaria muito de poder realmente ter trabalhar com a internet como minha fonte de renda, que ainda não é. Às vezes dá um dinheirinho, às vezes não, mas Tá. eu tenho meu emprego mesmo, CLT. Tá. Então, eu gostaria muito
isso se tornasse mesmo a minha fonte de renda, que eu pudesse, que a gente visse eu e outras meninas com deficiência visual em eventos de influenciadores, fazendo parcerias com grandes marcas, que tivesse essa visibilidade, eu acho que seria muito Tá, legal. Eu já tive algumas tá, parcerias bem legais, já acho tá. uma coisa, para mim já é uma grande coisa, mas tenho muita vontade. Eu tenho muita vontade também de explorar meu lado artístico, então eu faço teatro. Gostaria muito de poder trazer alguma peça inclusiva para pessoas com deficiência Tá. visual. Eu também canto, né? Então, shows também, quem sabe, escrever músicas autorais. Eu gostaria muito de poder ter oportunidade de fazer algum evento e poder convidar pessoas com deficiência e poder fazer uma coisa inclusiva legal, trazer um protagonismo mesmo para o público com deficiência visual. Porque a gente tá lá, tipo, tem um ingresso PCD lá, mas se Hum, aparecer alguém querendo ir. Mas tá. não, eu falar geralmente, não, gente, vocês que têm deficiência visual, vem que vai ter um lugar para vocês, vai ter tal coisa só para vocês, sabe? Eu gostaria muito de poder é, trazer isso, ou seja, numa peça de teatro, seja num show, seria algo muito legal, que eu gostaria muito de poder trazer, mas isso aí exigiria muito investimento, né? E também teria que chegar em muito mais pessoas. Mas fica aí o convite, quem sabe as ondas dos canais digitais conseguem atingir os ouvidos, os olhos e os corações de tantas outras pessoas que estão nos assistindo, grandes investidores, grandes empresários, grandes nomes da vida artística pública, de repente pode se inspirar em você, sim, na Ana e tantas outras pessoas que querem se utilizar desses recursos para levar essa mensagem. Olha só, cara, uma última pergunta. Que mensagem você gostaria de deixar para as outras pessoas que estão enfrentando os desafios semelhantes aos seus e para aquelas outras pessoas que têm uma vida considerada normal porque não tem um problema ocular? Olha, eu acho que, primeiro, respeitar tudo para pessoas com deficiência, né? Respeitar tudo que você estiver sentindo. Então, assim, às vezes a gente se sente mal mesmo, a gente sente, ai, que droga, isso acontece comigo, por que que logo comigo uma coisa tão específica, por que que isso aconteceu? Tá tudo bem sentir, sinta o que você tiver que sentir, mas saiba também respirar, depois de chorar, respirar e falar, tá tudo bem, eu vou seguir em frente, porque a gente segue enfrentando. Eu sempre falo que pessoas com deficiência não existem, pessoas com deficiência que não se esforçam. Tá, Então, porque não existe outra opção, a gente tem que se esforçar para fazer as coisas. E eu tento dizer que não existe lugar que não nos cabe. tá, Então, não existe. Educação é nosso direito, então não desista de estudar. Trabalho, não desista de trabalhar. Se fizer sentido para você, se não fizer também, você sentir necessidade de se aposentar, tá tudo bem também, não tem nada de errado nisso. É nosso direito, então ninguém é melhor ou pior por trabalhar ou não, ou decidir realmente optar pela aposentadoria. Tá tudo bem, eu acho que a gente tem que se respeitar e respeitar os nossos limites. E se você estiver num ambiente que você tiver a oportunidade de sair e que não te cabe, que tá, desgasta muito do que já é difícil para você, não tenha medo também de sair e tentar em outros lugares, sabe? E a gente, às vezes a gente é o primeiro, a gente está lá para capinar, mas é importante para os próximos também. Então, é isso. E para as pessoas que não têm deficiência, eu diria que para que todos entendam que todos nós somos iguais, de alguma forma, não é nem sobre igualdade, é sobre equidade, né? ok. Então, todos nós temos direito de partir de um ponto igualitário. Então, assim, tenham empatia em relação às pessoas com deficiência, porque por mais que você me veja aqui maquiada de cabelo azul, feliz, isso não anula as dificuldades que a minha deficiência traz, Tá, e isso não anula os direitos que eu tenho
enquanto pessoa com deficiência. Então, muitas vezes as pessoas que não têm deficiência esperam que nós estejamos acabados para que nós mereçamos os nossos direitos. E às vezes a gente pode estar bem. Eu posso estar aqui bem e ainda assim eu tenho direito de usar uma fila preferencial, ainda assim eu tenho direito de ter um desconto X, de ter tal coisa, enfim. Então, não, tentar sempre ter empatia e que é basicamente isso. Eu acho. Joia, perfeito. Cal, e se por acaso alguém quisesse entrar em contato contigo de alguma forma, Cal, quem sabe você vem apresentar um número de dança, uma poesia, você vem participar de algum evento artístico, se elas quiserem interagir contigo, como é que elas fazem? Para contato de negócios, assim, eu tenho um e-mail que está na minha bio do Instagram, que é faleconcauane@gmail.com. Mas Tá. qualquer pessoa que quiser conversar comigo, trocar uma ideia, falar, desabafar, falar as mágoas, as dores, eu sempre converso com todo mundo pelo direct do Instagram mesmo. Joia, perfeito. Cauane, eu gostaria de mais uma vez agradecer tua disponibilidade, teu tempo, a desenvoltura, como você fala diante das telas, pelo jeito você já é uma profissional no bom sentido. Isso é importante porque você carrega, não só no coração, mas nos olhos, assim como nos seus cabelos, uma mensagem de superação e de transformação. E essa mensagem, Cauane, ela consegue atingir um número infinito de pessoas. A gente não imagina o quantas pessoas a gente pode transformar. Eu queria agradecer mais uma vez pela gentileza e pelo tempo de estar aqui conosco e com minha audiência. Queria agradecer muito o convite. Sempre que quiser, eu estou disponível para a gente conversar. Enfim, outras Tá lives, bom. eu estou sempre por aqui, o que precisar. E quem quiser conversar comigo novamente, estou sempre disponível para conversar. Joia. E aproveitar e desejar boas festas. Boas Feliz festas para todo Natal, um mundo. ano novo abençoado. Próximo ano a gente volta a bater papo, conversar e interagir, tá Sim, bom? Obrigado, viu, obrigada. Cal? De Um nada. abraço, tchau, tchau. Beijo, obrigada. Pessoal, viu que legal? Quantas pessoas com suas deficiências visuais, assim como a Cauane, que é portadora de uma doença progressiva que infelizmente não tem cura, que se chama retinose pigmentar, como eu tinha falado previamente, ela comete a parte de trás do olho, uma região específica chamada retina, e dois tipos específicos mais de célula, chamado cones e bastonetes. Apesar das dificuldades, dos problemas, o indivíduo todos os dias encara mais um dia como uma oportunidade de se auto-superar e deixar uma mensagem de superação e de alegria para aqueles que têm essa deficiência também. É muito legal a gente estar aqui todas as quartas-feiras compartilhando com vocês esse tipo de conhecimento. Hoje é um pouquinho diferente. Hoje eu queria que o coração viesse à tona e com uma pessoa como Cauane, como a Anne, como tantas outras, reconhece suas limitações, suas dificuldades, mas não baixa serviço. Pelo contrário, de queixo ereto, olhando lá na frente, se auto-superando e escrevendo uma nova história. Eu gostaria de aproveitar. A gente não tem mais lives, tá bom, gente? Esse final de ano, semana que vem não é Natal, na outra semana é Ano Novo, mas em janeiro, provavelmente na segunda quinzena, a gente volta com força total. E eu gostaria de aproveitar, desejar a vocês um Feliz Natal. E um ano novo repleto de bênçãos, alegrias. Nós temos muito trabalho e eu quero que você compartilhe todo esse conhecimento, essa experiência, esse conteúdo com tanta gente que de alguma forma vai ter suas vidas transformadas, tá bom? Então aproveita, ó, no canto inferior direito você tem um aviãozinho, quem sabe você lembra de duas, três pessoas que de repente pode passar por alguma dificuldade, que não seja só no olho, pode ser algum outro tipo de dificuldade, mas que ele precisa de uma mensagem de fé e esperança. E olha que legal o que a Cauane acabou de compartilhar. A Ana acabou de dizer, vou sentir saudade das lives. É só um período curto, viu? Aquele vapt-vupt, Anne. A gente vai ficar um pouquinho, algumas 3, 4 semaninhas sem as lives, mas em seguida a gente volta com força total. Em 2025 eu conto com a ajuda de vocês. Tanto aqui no Instagram, como aqui também no YouTube. Estamos ativos também no YouTube, tá bom, gente? Olha só, 45 minutos de live. Meu Deus, como o tempo passa rápido. Audiência, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado por vocês estarem conosco ao longo desse ano. Temos um monte de coisa legal reservado para vocês em 2025, tá bom? Boas festas para vocês e a gente vai se falando pelo Instagram, através dos stories, através dos feeds da vida, também no nosso canal no YouTube. Nós não vamos deixar de se conectar
e de interagirmos constantemente. Boas festas para vocês, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Tamo junto, fica comigo, faça uma excelente noite e vamos falando. Um abraço. Tchau, tchau.